Olá, pessoas. Olá, companheiros da instituição GELAC, que está promovendo, né, o projeto Conhecendo o Espiritismo, né, e que eu tive o prazer de ser convidado, que é justamente uma série de palestras falando dos princípios básicos da doutrina, né? Princípios básicos esse que às vezes são deixados de lado, né? E é muito importante que a base ela seja sempre sólida, né? Um prédio, o que mantém um prédio em pé é a base, né? Mesmo que a gente não veja, né? Então a base da nossa doutrina espírita, né, do espiritismo, é a codificação de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, que inaugura, né, a doutrina dos espíritos para a gente, né? E as outras obras da codificação indispensáveis, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje me coube aqui a missão, né, nesse quadro de falar dos princípios básicos da doutrina, né, nesse projeto, né, dos companheiros aí do GELAC, falar das 3 revelações de Deus, né, as 3 revelações divinas que constam no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então já deixo aqui meu forte abraço a todos que, não só da instituição GELAC, mas já que o GELAC não está fazendo esse projeto só para os frequentadores do GELAC, não. Tanto que está aqui, né, na internet, no YouTube, para que seja do acesso de todos que tenham interesse realmente em estudar e aprender mais. Aqueles que não sabem, começarem a estudar, começarem a aprender, e aqueles que já estão na caminhada espírita, se renovar, né, reciclar o seu conhecimento sobre as bases da doutrina, que é muito importante. Nós temos sempre que estar nos reciclando, nos renovando, né, relendo os princípios básicos da doutrina, né? Ou poderia dizer assim, revisitando, né? Então, um forte abraço a todos, um forte abraço aos companheiros do Raciocínios Espíritas também. E vamos começar aqui, né? Sem mais delongas, esses princípios. Então, assim, a doutrina espírita, gente, ela é tida como o consolador prometido por Jesus. Acho que se ouve muito isso em palestras, seminários, qualquer lugar, né? É o consolador prometido, né? E justamente a doutrina espírita se faz realmente, né, esse viés da consolação, porque nos mostra, né, que por mais dura que seja a vida que possamos estar vivendo, né, ela não é a verdadeira vida, né? A verdadeira vida é a vida espiritual, né? E a vida espiritual ela é a verdadeira vida. Isso aqui é apenas um estágio, né, que nós passamos, um estágio de vivência, de aprendizados, né? Então consola-se com esse, é um conhecimento que consola, além de saber que nossos entes queridos não estão mortos, né, que a morte não existe. A morte existe só a morte biológica e não do espírito. Então a doutrina espírita vem como o consolador prometido por Jesus. Mas não só esse consolador, né? Ela é muito mais do que isso, né? Ela é uma terceira revelação, imagine. Então, quando a gente chega no capítulo 1 do Evangelho, que é o Eu não vim destruir a lei, né? Eu não vim destruir a lei. Aí, Jesus, na sua caminhada, era frequentemente tentado, né, a ir de contra as leis vigentes do momento, né, para pegarem ele em contradição. Ele disse, não, eu não vi destruir a lei, né? Agora, a lei que ele estava se referindo era a lei de Deus. E o que seria isso, gente, lei de Deus, né? Chamamos também espiritismo de lei natural, ou a lei da natureza, né? Se é que eu entendo mais assim, né? Eu, assim, no meu entendimento, existe a lei natural, né? A lei de Deus, né? A lei universal, e as leis da natureza, eu botaria no plural, que são filhas, né? Que são, eu esqueci a expressão agora, que são desdobramentos da lei natural, ok? Então, pronto. Então, no primeiro capítulo do Evangelho, nos mostra a primeira revelação na figura de Moisés. Agora sim, já no início do texto que fala, Moisés, a gente tem que saber separar a lei civil da lei de Deus, porque Moisés era um legislador que chegava a ser até ditador, né? E ele atribuía, né, a sua autoridade ao divino, né? Porque
o que se justifica nisso aí, como diz no texto, justifica que era um povo ainda muito indisciplinado, pouco espiritualizado, que precisava de ter um Deus terrível e castigador para eles se disciplinarem, para eles realmente não se desencaminharem espiritualmente. E Moisés era como se fosse era como se fosse, não era, né? Era um guia para esse povo, né? Que libertou da servidão do Egito e acabou por se tornar um guia desse povo, né? Então, se é que eu acho que ele exagerou um pouquinho, né? É aquela coisa, né? Dê muito poder ao homem e veja do que ele é capaz, né? Mas ainda assim, Moisés representa a lei de Deus na parte do decálogo, dos 10 mandamentos, aquele que foi recebido lá no Monte Sião, né? Que nós temos, né, historicamente como a primeira psicografia, né, registrada na história da humanidade. Não digo nem a primeira psicografia é registrada, escrita, né? Que é psicografia escrita, né? Então, a primeira psicografia da história da humanidade, que seria o Decálogo. Então, essa lei serve, sim, como lei de Deus, porque ela tem um valor universal, diferente das leis civis de Moisés, né? Então, ela tem um valor universal. Então, apesar de que ela ainda está muito ainda na sua substância das questões religiosas do momento ali, né? Claro, mas ela tem um valor universal. Por que as questões religiosas do momento? Por exemplo, aqui, ó, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus e vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo na terra, nem tudo que está no fundo das águas, né, sob a terra. Não adorareis, nem lhes renderei culto soberano, ou seja, não se poderá cultuar outros deuses que não Deus único, né? O Deus dos hebreus, né? É assim, não tomei, aí vai o segundo: não tomei o nome do Senhor vosso Deus em vão, lembrai-vos de santificar o sábado, que era um hábito, né? Aí que ainda está substanciado os 10 mandamentos nos hábitos religiosos da época, né? Guardar o sábado era uma coisa que ainda isso ainda é feito pelos judeus, né? O sábado é o dia importante, o sabá, essa coisa toda, né? Mas ainda está, essa parte você vê que está ligada ainda à questão da cultura religiosa do momento. Mas as outras partes não, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus não dará. Então isso aí é universal: honrar o pai e a mãe, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, ó, não caluniarás, né? Não desejarei a mulher do vosso próximo, né? Principalmente se o próximo estiver muito próximo, né? Ainda tem essa piadinha infame, né? E não desejarás as coisas do vosso próximo. Ele bota aqui a casa, os servos, os animais, né? Então essa parte tem realmente já uma universalidade nessa lei, né? Apesar de uns 2 pontos ali está ainda coisas do momento. Então o decálogo é tido como uma revelação de Deus, mas não a legislação de Moisés, né? Que mostrava realmente. Então você vê que quem seguia a lei mosaica, né, sempre via um Deus, né, terrível, vingativo, né? Você vê no Velho Testamento, é um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que castiga mesmo, né? E que manda as pragas do Egito, manda o dilúvio e toda essa série de hecatombes, né, naturais que acontece. E aí vem a segunda revelação, né? Aqui nesse capítulo, o Cristo, né? Que começa justamente dizendo o que eu falei no início: o Cristo não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir, mas a lei de Deus, não as leis civis de Moisés, que foram passadas como verdades, né? Durante, né, as pessoas que realmente seguiam Moisés e os profetas. Eu lembro que no livro Paulo e Estevão, né? Paulo encontra com uma pessoa, com um comerciante, eu não lembro o nome dele agora, e aí foi tentar, né, falar sobre o cristianismo com ele. Ele, não. Ele, o que é que você acredita, meu irmão? Paulo pergunta: eu acredito em Moisés e os profetas. Então abra uma página aí. Então ele lê uma página lá não sei se é de Moisés ou de algum outro profeta, não lembro, mas mesmo assim Paulo consegue tirar algo espiritualizante dali, né? Você vê que sempre tem algo de espiritualizante, apesar de estar evado lá dos preconceitos, né, daquela cultura mais agressiva toda da época, ainda assim se consegue tirar, né? Então Jesus é essa parte espiritual que está na lei, né,
mosaica e dos outros profetas, ele mantém, mas também corrige, né, vamos dizer assim, as distorções que são para se adaptar às conveniências, né, do farisaica, principalmente dos fariseus, né? Então Jesus ele veio desenvolvê-la, né? Então ele pega toda essa lei de Moisés e do profeta, quer dizer, antes com Moisés e os outros profetas anteriores era um Deus terrível que castigava, e agora Jesus traz um Deus diferente, traz um Deus que ama as suas criaturas, que ama, que tem misericórdia, que perdoa. Então Jesus veio personificar o amor, né? Pode-se dizer assim, a grosso modo, a lei mosaica personifica a lei, né, duramente falando, e Jesus veio personificar o amor. Não que com isso a lei deixe de existir, não, mas que nós podemos, né, que Jesus veio mostrar que nós podemos quitar os nossos débitos espirituais com a lei através do amor, e ele reduz todos os mandamentos anteriores a dois que parecem um, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, quer dizer, Deus acima de todas as coisas. Deus, nosso supremo criador, causa primeira de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, porque não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. A gente vai ver no capítulo mais adiante, né? E aí ele diz que nessa opa, um momentinho. Que tudo terá que se cumprir até o último iota, não é J, não é? Porque J tem som de I na língua hebraica, eu aprendi. Né? Tudo deverá se cumprir até o último iota. Quer dizer, toda a lei de Deus vai ter que se cumprir na terra, né? Quanto tempo isso vai durar, ele não diz, né? Ao longo dos séculos, dos milênios, mas a chegar o momento que toda a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, todas as leis de Deus terá que ser cumprida até o último centil, até o último iota, né? Então, assim, Jesus ele veio trazer, além de ensinar e exemplificar pelo amor, pela caridade, né? A caridade que é a prática suprema do amor, ele também veio dar sentido, né? Vamos dizer assim, como nós podemos nos reconciliar com Deus e não mais temê-lo, né? Não mais temer a Deus, não ser temente a Deus, e sim se reconciliar com Deus, ou seja, nos reconciliarmos com a nossa consciência, né? Que é onde Deus está. Nos reconciliar com a nossa consciência, como a gente pode tirar esse fardo, quitar nossos débitos, né, das coisas ruins que nós temos e seguir o caminho do bem, que é uma forma de se reconciliar com Deus, né? E ele ensinou muitas coisas simples e outras um pouco complicadas, por parábolas. Por quê? Porque nem tudo estava ao alcance da compreensão naquele momento, né? Precisava que novas ideias, novos conhecimentos viessem para esclarecer, né? Mas ele lançou como germe, né? Então lançou como parábola, né? Como metáforas, para aqueles que tivessem olhos de ver e ouvido de ouvir, ouvissem. Aqueles que não ouviam, ficaria cada um a seu tempo, né? Até que as novas ideias viessem corroborar para que se compreendesse melhor essa lição de Jesus. E essas novas ideias vêm com a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo ela vem revelar, né, como Kardec diz aqui, revelar por provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, quer dizer, nossas relações, nós que estamos encarnados agora, com o mundo espiritual, né? Vem nos dar prova disso, que a vida continua, de que a vida verdadeira é a vida espiritual. E Jesus dizia isso, né? Jesus, de certa forma, já transmitia isso, só que de uma forma mais velada, né? Para cada um poder absorver ao seu modo. Mas hoje já não precisa mais isso. Hoje já temos conhecimento, já temos ciência, né, para compreender as coisas diretamente. Por isso o Espiritismo veio rasgar os véus que foram lançados, né, por cima de alguns ensinamentos do Cristo, né, que poucos entenderam na época, né? Então como se diz, os tempos são chegados. Não, os tempos são chegados, eu não penso mais, como eu falo, os tempos são chegados de destruição, não, né? Os tempos são chegados de compreensão, né? Então o Espiritismo
vem nos trazer essa compreensão, né? E vem acabar com coisas que nós pensávamos que era sobrenatural, o maravilhoso sobrenatural. Não, hoje são coisas naturais, as manifestações espirituais, a existência dos espíritos está dentro das leis naturais da vida e nós procedemos de lá. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E quando a gente desencarnar, nós não vamos para lá, nós vamos voltar para lá. Né? Então, assim, o Espiritismo veio nos dar, né, esse esclarecimento como consolador prometido que é. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E o Espiritismo fala, como Jesus disse da lei, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também também afirma, eu não vim destruir a lei cristã. Muito pelo contrário, veio dar cumprimento, veio esclarecer o que não foi compreendido, veio ampliar o que Jesus ensinou, né? Veio, na verdade, disseminar, espalhar para que chegasse a mais pessoas. Por quê? A primeira revelação está personificada em Moisés, que é um homem. A segunda em Jesus. A terceira revelação, o Espiritismo, não está personificada em ninguém, né? Como diz Kardec aqui, são as vozes do céu, em todos os pontos da Terra, em todos os pontos do globo, que vêm nos falar, né? Então não está personificada em ninguém. Ainda assim, não diz nada ao contrário ao que o Cristo diz. Muito pelo contrário, como eu disse, né? Completa, explica, esclarece, né? Leva o entendimento a todos, não? Porque são os tempos que são chegados para nós recebermos esses esclarecimentos espirituais. Para muitas pessoas, a gente dizer que o Espiritismo é uma revelação, né? Alguns dizem que nós somos arrogantes, né? Queremos ser melhores do que os outros. Não, nós não somos arrogantes, muito pelo contrário, né? A gente, como compreendemos bem o Espiritismo, a arrogância é uma coisa que a gente tem que deixar de lado. Na verdade, o Espiritismo se mostra naturalmente assim, como a terceira revelação, porque antes do Espiritismo nunca houve uma igual. O plano espiritual, sim, vamos dizer assim, a doutrina da reencarnação sempre existiu, não? Nas religiões orientais, por exemplo, os sistemas filosóficos do Oriente, né? A reencarnação só nunca foi muito uma crença no Ocidente, né? Mas ela estava no cristianismo no início, né? Quem quiser pesquisar, fica à vontade, né? Divaldo Franco até tem uma palestra que fala sobre isso muito boa, que tem na internet, que fala que o princípio da reencarnação foi retirado, né, do cristianismo por conta de um concílio lá de Constantinopla, né, que foi um concílio não universal, né, foi uma coisa arbitrária, né, porque feria interesses. Né. E eu, quando tive aula de História da Arte, né, quando eu fazia faculdade, mostrou a arte das catacumbas, que era onde os cristãos se reuniam para não serem pegos pelo Império Romano. E tem desenhos nessas catacumbas, né? E os historiadores demonstram, por esses desenhos, por análise, que os cristãos primitivos eram reencarnacionistas, né? Então, a prova histórica aí não foi de espírita, não foi de ninguém, foi de historiadores da arte, né? Que o cristianismo era reencarnacionista, né? E não poderia deixar de ser, porque se não fosse, como explicar tudo sem a reencarnação, sem a existência do plano espiritual, como explicar os ensinamentos de Jesus, né? Sobre o bem sofrer, sobre o burilamento, sobre como é que uns sofrem e outros não, né? Sobre as recompensas, né, que nos aguarda. Quer dizer, todo o ensinamento de Jesus, assim, só tem sentido com a existência da reencarnação, né? Que não é uma doutrina nova, é uma doutrina melhor analisada pelo Espiritismo. Vamos dizer que pegou a reencarnação e se fez uma análise mais racional, uma análise dentro da lógica, né? Então a gente vê que a lógica, né, da justiça, a reencarnação está totalmente dentro da lógica da justiça de Deus, né? Senão não haveria real justiça, não haveria equanimidade, né? Porque uns têm tanto, outros têm tão poucos, porque como a inteligência pode se desenvolver em tão pouco tempo, como é que uns têm a inteligência assim lá em cima, outros já são mais refratários? Como é que pode? Quer dizer, que cérebros são criados de forma diferente? Acho que não, porque já analisaram o cérebro de Einstein e não viram nada diferente. Que eu lembro que queriam ver alguma coisa diferente do cérebro dele, não, o cérebro físico, porque não é o cérebro é só o veículo físico, e que nós usamos, segundo dizem, apenas 10%.
Eu acho que com a evolução espiritual, quando a gente se espiritualizar mais, a gente vai começar mais a usar áreas do cérebro que a gente não usa. Eu acho que até essa questão do uso do cérebro acompanha a evolução espiritual. É interessante, né? Uma coisa de se notar, né? Bom, então assim, só para buscar a origem do espiritismo, né? Essa doutrina, as vozes do céu, que confirma tudo e esclarece o que Jesus trouxe, então é a terceira revelação de Deus, né? Então, assim, que ele nos traz, e foi uma revelação que causou assim, muito impacto na época, né? Ainda hoje causa, né? Mas não tanto quanto na época, né? Por causa dos preconceitos, por causa do medo, né? Eu estou relendo a obra O que é o Espiritismo, né? As partes dos diálogos de Kardec, e uma das coisas que eu percebo que os detratores querem derrubar o Espiritismo é porque, na verdade, Allan Kardec ele diz que talvez tenham medo da verdade, porque se o Espiritismo for uma farsa, ele cai por si mesmo, né? Não precisa de ninguém derrubar. Mas assim, em um livro dos Espíritos, que é a nossa obra, né, original, né, que abre o Espiritismo, né, que é, vamos dizer assim, a materialização dessa terceira revelação, porque aqui o Kardec, nesse capítulo do Evangelho, ele dá uma coisa resumida, né, porque pressupõe-se que quem está estudando aqui já leu o livro dos Espíritos todo, né? Se não leu, ou então, aliás, eu não vou nem dizer, quando eu li esse texto antes de ter lido o livro dos Espíritos, e me interessou mais ainda para ler o livro dos Espíritos. Inclusive, muitos poucos espíritas, né, leem a introdução do livro dos Espíritos. Muitos já pula, já vai logo para as perguntas, né? São poucos que leem a introdução do livro dos Espíritos, gente, é importante. Porque, por exemplo, quando o Espiritismo começa com a nova ciência, como uma nova ciência, né? Ciência no sentido de conhecimento, né? E mesmo porque o Espiritismo foi feito através da observação, né? O Espiritismo ele não tem caractere de ciência acadêmica, ciência do mundo, né? Allan Kardec explica isso em O que é o Espiritismo, né? Lá para o crítico, justamente porque não se pode controlar os espíritos, né? Você não pode botar dentro de um tubo de ensaio e ele fazer o que você quer. Você não pode criar um sistema para os espíritos fazer o que você quer. Então, os espíritos eles são inteligências livres, e pode acontecer de você até fazer uma sessão mediúnica e nenhum se manifestar, porque não querem. Se nós, imagina, o que são os espíritos? São os espíritos não, os espíritos, né? Somos nós, almas das pessoas que estamos desencarnados. Então, nós aqui na nossa condição de encarnado não gostamos de ser coagidos a nada, imagine os espíritos que são consciências livres. Então, se não for para coisas úteis, eles não chegam junto, a não ser os espíritos zombeteiros, né? Se você é a pessoa que faz trabalho mediúnico sem um viés sério, pode ou obter resultado nenhum, que é até melhor, ou obter resultado através de espíritos zombeteiros, que aí é um grande problema, né? Então, temos que ter cuidado. Mas o Espiritismo é uma ciência, então também, como Allan Kardec diz, é uma ciência de observação, não de adivinhação, nem de prosélitos. Então a gente observa o que acontece. Quando acontece, a gente observa, a gente aprende, a gente anota. Então é assim que o Espiritismo vem desde o seu berço, né? Então, assim, então por isso que ele tem esse caractere científico, né? Porque Kardec ele pegava as questões do Livro dos Espíritos, testava com outros médiuns, né? Em várias partes da Europa, até na América, segundo eu soube, e aí via se as respostas batiam. Então, as respostas que batiam eram as respostas válidas. E assim foi feito o Livro dos Espíritos, né? Deu trabalho. Kardec não sentou, fez, diga aí, o que é Deus? Aí foi escrevendo. O que é isso? O que é aquilo? Você vê que foi um trabalho, né? Cada pergunta, cada resposta era avaliada minuciosamente. Cada resposta dada a cada pergunta, para poder ir para a publicação de O Livro dos Espíritos, né? Porque pelo caractere sério e de terceira revelação da doutrina espírita. Por exemplo, teve que criar uma palavra nova. E aí está na introdução do Livro dos Espíritos, que muita gente não lê, né? Conhecimentos novos requerem palavras novas. Então, espiritismo foi uma palavra criada por Kardec. Espiritismo não, espiritismo, né? Que é uma palavra em francês, que nós traduzindo para o português ficou espiritismo.
né? Espírité, que traduzindo para o português ficou espírita. Então, espiritismo e espírita são palavras, são traduções de palavras criadas por Allan Kardec para uma ciência nova, porque ele não podia usar a palavra simplesmente espiritualismo. A pessoa fala, por que não espiritualismo? Porque espiritualismo é um termo muito genérico, né, que compreende muitas correntes de religiosas, né, correntes religiosas, e de pensamentos, né, pensamentos, filosofias, várias, usa o termo espiritualismo. O espiritualismo é simplesmente o que é, a grosso modo, o que é espiritualismo? É o oposto de materialismo, né? Então, basta a pessoa não ser materialista, ela é espiritualista, mas não necessariamente espírita, né? Então, óbvio que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Então, precisou se criar essa palavra nova, está na introdução do Livro dos Espíritos, dei uma olhadinha lá, né? Na sequência, na introdução ainda, ele bota o termo alma, que nós usamos alma como sinônimo de espírito. Para fins didáticos, Kardec coloca a alma como um espírito encarnado. Então é o que eu estou aqui agora, eu sou uma alma, porque eu estou um espírito encarnado, estou num corpo. Então, em termos didáticos, ele bota isso, né? Mas aí isso é um termo bem didático, para a gente conseguir compreender, né? Alma, perispíritos, ligações espirituais. Então ele já dá toda uma introdução, na introdução, sobre este conhecimento novo que surge, né, com essa publicação de O Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar uma pesquinha aqui. E aí obviamente, né, quem pula a introdução por os prolegômenos, é difícil falar essa palavra, né, prolegômenos. Olha, eu nem fico chateado, porque o próprio Divaldo Franco teve dificuldade, né, se foi verdade o que apareceu no filme, né, ele teve dificuldade de falar essa palavra, e Divaldo Franco tem um vocabulário maravilhoso, então eu nem fico com vergonha de ter dificuldade, né. Lê os prolegômenos também, né, e a gente pula para a questão 1, que é o que é Deus, né, acho que assim, acho que a pergunta que grita, né, pô, o mundo espiritual existe, então Deus existe, né, e o que é Deus, né. Então, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o criador de tudo, que é onisciente, onipresente, imutável, né, soberanamente justo e bom, né? Então, então está aí toda a justiça, toda a bondade. Então, é a causa primeira de todas as coisas, né? É como assim, dentro das 3 revelações de Deus. Então, acho que é o conceito mais abrangente, é o do Espiritismo. O que Jesus traz, sim, que Deus é a representação do amor, do perdão, tal, porque o Jesus traz essa parte, né, realmente da bondade, da misericórdia divina acima de tudo, né? E que o Espiritismo abraça isso, com certeza. Mas o Espiritismo deve ampliar também esse princípio, né, que talvez que Jesus tivesse dito ao tempo dele, talvez causasse algumas incompreensões, né, como se diz, né, precisava que a inteligência humana se desenvolvesse mais para compreender certas coisas, e até esse conceito de Deus, que para nós parece tão simples, na época de Jesus podia ser um problema, na época de Moisés, então, nossa, né? Então a causa primeira de todas as coisas, né, e que tem os seus atributos, que tem os seus atributos, que é a imutabilidade, né? Deus não está à mercê das mudanças, né? Porque Deus é a perfeição, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, às vezes o Flavinho estava fazendo uma palestra, né, lá no Raciocínios Espíritas, aí como seria, como alguém perguntou no comentário, como seria Deus? Pra gente não dá, a nossa mente ainda é muito limitada para mensurar a essência de Deus, né? Se a gente quiser uma referência melhor de Deus para a gente, até o momento é Jesus, porque Jesus foi o maior representante das leis divinas no nosso mundo. Então, Jesus, por enquanto, é a nossa referência, né, da essência de Deus. E, além disso, a nossa mente ainda não dá, né? Então, vamos ir até onde a gente pode, né? Entender a nossa essência, que o Espiritismo, né, essa terceira revelação nos traz, né, que nós vivemos os princípios universais, né, na quais nós vivemos, que é Deus, Espírito, Matéria. Veja bem, gente, isso aqui é uma separação didática, econômica, que Allan Kardec deu, para a gente ter
também o conhecimento. É óbvio que há várias, milhares, trilhares de variáveis entre esses três aspectos, né? Então, por exemplo, Deus, Criador de todas as cores, Espírito, né? Nós somos espíritos, os seres inteligentes da criação, é o que nós somos, nossa essência. Matéria. Todo o resto ele bota como matéria. Mas a gente sabe que matéria, quer dizer, tudo que não é Deus e não é Espírito é matéria. Então a gente vai perguntar, então luz é matéria? O plasma é matéria? O nada? Diz que não existe nada, tem sempre preenchido por alguma coisa. Então tudo é matéria? Então é uma coisa realmente que dá um nó no cérebro. Então, assim, matéria em termos gerais, né? Em termos gerais. O que nós podemos seguir é a questão do fluido universal, né? Ou fluido cósmico universal. Porque o Kardec, no Livro dos Espíritos, usa a expressão fluido universal. Só, eu acho que no céu e inferno, que ele vai usar cósmico, vai adicionar a palavra cósmico universal, né? Mas fluido universal. Então, podemos pensar Deus, Espírito e fluido universal, né? Que em suas infinitas variações nos dá todo tipo de matéria tangível e não tangível, né? Não tangível. Então, isso aí fica mais fácil, né, de entender essa questão, o ar, as moléculas, o átomo, né, a radiação, né? E por aí vai. Então, você vê que se a gente for realmente mergulhar, a gente não tiver a mente adestrada, pode dar até uma pane, aquela travada igual no computador, né? Mas estamos aí, estamos aprendendo, pelo menos já pensa sobre essas coisas, né? Coisas que não pensávamos antes de adentrar nos domínios do conhecimento espírita. Isso é que é interessante, né? A nossa mente já segue caminhos diferentes, sai do lugar comum, sai do banal, né? E já consegue sintonizar com algo diferente, com algo que pode não dar um resultado prático no momento, né? O espiritismo não é necessariamente conhecimento imediatista, tem coisas que não têm resultado prático no momento, mas que já adestra a nossa mente para as coisas espirituais, né? E isso aí sempre é necessário, sempre vai nos trazer um benefício, não uma coisa assim instantânea, né? Imediatista, mas nos traz. Sim, né? O que traz uma mudança instantânea e imediatista é a nossa reforma moral, né? Porque a gente pode, assim, nós nos reformamos moralmente, a gente não muda o mundo, né? Mas nos renovando, a gente vive melhor nesse mundo, né? A gente se renovando interiormente, moralmente. Porque é o Espiritismo, a ciência. Que é o Espiritismo? É uma ciência, como Kardec diz, é um conhecimento científico, filosófico, com consequências morais, né? Não é simplesmente um conhecimento de analisar, existe espírito, existe, legal, anota, vamos fazer uma dissertação, não. Isso também, né? Mas também nos traz consequências morais, nos convida à reforma íntima, né? E isso é que faz do espiritismo mais poderoso ainda, né? Emmanuel, no livro Consolador, divide, né, o pensamento espírita em ciência, filosofia, religião. Religião nós sabemos que é uma coisa muito controversa, né? Muitas vezes a palavra religião não soa bem nos ouvidos de muita gente, inclusive no meu, né? Mas já tô melhor com isso, né? Dizer que o espiritismo é uma religião. Eu não digo que o espiritismo é uma religião, mas pela análise de Emmanuel, eu acho que é um aspecto válido, sim. Por quê? Porque o que nós chamamos de religião, né? De religiosidade é o nosso voltar para a divindade, para Deus, né, para os seres superiores, os espíritos superiores. Então isso é um exercício de religiosidade. Então religião vale nesse sentido, é um aspecto, mas não a religião no sentido dogmático, né, das religiões que existem, né? Muito pelo contrário, né? A gente procura até se libertar disso, né? Então, acima de tudo, eu sempre digo, o espiritismo é um conhecimento. Os aspectos filosófico, científico e religioso são apenas aspectos didáticos para a gente poder compreender melhor as nuances do conhecimento espírita. E Emmanuel quis fazer isso no livro O Consolador, né? E fez bem, né? É um livro bem que não fecha todas as questões, mas que nos dá mais uma luz, né? E é importante que a gente tenha essas luzes, né? Que a gente desenvolva realmente essa espiritualidade, essa religiosidade, não a religião dogmática de temor a Deus, nem de virar carola, nada disso não, porque nada disso é útil, né? Mas
de um crescimento espiritual saudável, que realmente nos renove verdadeiramente, não estimule em nós a hipocrisia que muitas vezes muitos religiosos, né, não vou dizer todos, mas muitos religiosos se deixam levar, né? Então, um crescimento espiritual real, ok? Então, assim, eu já falei aqui dos elementos gerais do universo, né? Sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. E uma coisa importante, né, que Kardec fala aqui no Evangelho, né, que é assim, que ele fala: eu não vim destruir a lei, né, mas cumpri-la. Então, assim, lembre-se que assim, o Espiritismo ele se pauta na lei, né, se pauta na lei divina ou natural. Por isso que é assim, como Kardec disse, por isso que o Espiritismo é uma doutrina tão sólida, porque se pauta nas leis da natureza. Quais são as leis da natureza? Aquelas leis que são desdobramentos da lei divina, da lei natural, ou podemos chamar das leis da lei de Deus, né? Tanto que você, no livro dos Espíritos, em o livro dos Espíritos, nós temos no livro 3, né? A lei divina ou natural, né? O primeiro capítulo ele vai falar sobre a lei divina, natural, ou a lei de Deus, né? Que é a lei, que são leis eternas e imutáveis, tal e qual o próprio Deus, né? São as suas manifestações, né? E onde está essa lei de Deus, essa lei divina? Eu falei no início do vídeo, está na nossa consciência, né? Esse é o aguilhão, vamos dizer assim, que nos alerta, né? Para alguns, mas para as pessoas muito perversas, muito malvadas, essas pessoas não têm consciência. Não é que eles não tenham, porque a consciência ainda está entorpecida. Mas um dia, essa consciência desperta, né? E esse despertar é invariavelmente doloroso, né? É invariavelmente doloroso, né? É como aquela cura amarga, né? Então, o pessoal diz que os melhores remédios são os remédios amargos, né? Gosto ruim e cura boa. Então isso aí acontece muito com o despertar de consciências para a realidade, né? Para a condição espiritual de cada um. E é onde está escrita a lei de Deus, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes a gente vê as comunicações espirituais ou os relatos dos livros mediúnicos que espíritos estão sofrendo no pós-morte, estão assim, estão assados, estão em regiões assim, assado, umbralinos, tal. O que é isso? Na verdade é a consciência deles que prendem, que vinculam eles a essas situações, a consciência de culpa, né? Não é Deus que está castigando, né, matracando o espírito, não, né? Então a gente tem que ver que onde está a nossa mente, aí está o nosso coração, né? Então assim, por isso que Jesus fala, né? O reino de Deus começa dentro de nós, né? Ou seja, nos renovando por dentro. E as atitudes externas, consequentemente, se tornam atitudes boas, né? Que o reino de Deus começa dentro de nós. Ok? Se é que diz assim, a gente praticar um ato de amor, de caridade, mesmo sem vontade, né? Fazer uma coisa só de fora para fora, ainda assim é muito bom, que é melhor do que não fazer nada, né? Ainda é um bem que está se fazendo, e todo bem traz uma consequência boa. Não é o ideal, não, mas é um bem. Todo bem traz uma consequência boa, né? Uma vez eu vi um palestrante falar: você dá um pão para a pessoa xingando a pessoa, toma aí, miserável. Ainda é melhor do que não dar o pão, porque pelo menos vai matar a fome dele. Então todo bem ainda traz uma consequência, né? Mas melhor não, melhor que seja realmente um bem que venha de dentro, né? Que a manifestação externa seja o reflexo do que nós estamos, né, renovados por dentro, né? Então, assim, essa lei de Deus escrita na nossa consciência nos dá a ideia de bem e de mal. Porque, assim, a ideia de bem e de mal, você pode dizer, é muito relativo, né? O que é bem para uma pessoa é mal para outra e tal. Aí são os relativismos das conveniências humanas, né? No livro dos Espíritos diz, o que é bom, o bem é o que está de acordo com a lei de Deus, está de acordo com as leis divinas, é o que não fere as leis divinas, e mal é tudo que se afasta dela. Pronto. Então isso aí é o que os Espíritos nos trazem. Então o que é bom é aquilo que causa bem na pessoa. Você pode dizer assim, algum bem tem aparência de mal. Por exemplo, você dá uma bronca no seu filho para corrigi-lo, por exemplo, parece um mal, você está bronqueando com o menino, tal. Não,
é um bem que você está fazendo, porque você está educando ele para que se evite coisas piores no futuro, né? Agora é um bem, né, que é difícil de se fazer, né? A gente dá uma bronca, a gente dá um castigo, né? Muitas vezes, né, causa choro, causa chateação na criança, mas infelizmente, os espíritos que se encarnam no mundo ainda são rebeldes e precisam da educação, e essa educação começa em casa, com os pais, com os responsáveis. Então, assim, é uma prática do bem que é difícil, mas que é necessária. Então, por que é bem? Porque provoca uma coisa boa, né? Ajuda a corrigir uma coisa ruim que está naquela criança, você está corrigindo, né? Então, é o bem. Então, o bem tem suas diversas nuances, como Jesus. Jesus, ele amparava, abraçava os sofredores, curava, mas quando tinha que repreender, ele repreendia também, repreendia a hipocrisia farisaica, repreendia os maus procedimentos. Ele sabia, né, saber usar a energia de repreender o mal, mas também abraçar até maternalmente aqueles que sofrem. Então Jesus nos exemplifica bem essas nuances diferentes, ok? Então, assim, então, como eu disse, essa lei divina ou natural, né, que está na consciência, tem os seus desdobramentos, né, que aí é outro estudo, vai ser outra palestra, né, que são as leis de adoração, do trabalho, reprodução, preservação. Rapaz, é coisa, hein? Né? Quando chegar lá na parte de leis morais, a gente vai ver cada uma delas, né, cada uma dessas leis individualmente, né, que são expressões da lei de Deus, né? E aí eu já chegando aqui, né, ao final do nosso vídeo, né, relembrando, né, né, a verdadeira essência do Espiritismo é buscar a essência do cristianismo primitivo, que é o cristianismo como Jesus nos deixou, sem as deturpações, sem as variações indevidas, né, e dá o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, que foram muito deturpados, muito ainda, e ainda são. Então, o trabalho real do Espiritismo é esse, é buscar a essência do Espiritismo, do cristianismo primitivo, né, trazer essa essência e ampliar os nossos conhecimentos. Ampliar, você vê como já é uma riqueza, só o livro dos Espíritos já é uma riqueza, né? Já amplia o nosso conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo amplia mais ainda, nos traz conforto, nos traz consolações. O livro dos médiuns nos traz, né, toda a ciência de como é a relação do mundo espiritual com o mundo material, nos traz, né, análise e observações maravilhosas, e o céu e o inferno, a nossa condição, né, de céu e de inferno, que é uma questão íntima de consciência, né? Kardec é algo que já está no livro dos Espíritos e é ampliado nesse livro, né? E a Gênese, os milagres e as predições, né, que nos traz a visão de como as coisas, o mundo funciona, né, como as coisas acontecem. Então é interessante, né, que demonstrar qual a riqueza, com tamanha riqueza que é o Espiritismo, não há a falta de lógica nenhuma dizer que ele é realmente a terceira revelação, é a terceira revelação de Deus, é a terceira revelação divina que são trazidas pelas vozes, né, as vozes, vamos dizer assim, vozes proféticas, né, do plano espiritual superior, presidido pelo Espírito de verdade, ou da verdade, né, depende da tradução, né, da verdade, que uns dizem que é o próprio Jesus, outros dizem que é um representante dele, ou que o Espírito da verdade seria um grupo de espíritos superiores. Na verdade, gente, não importa, a gente tem que ter em mente que o Espírito da verdade é a maior representação de Jesus para nós espíritas. É essa representação que nós temos que ter de Jesus, a representação do Espírito de verdade, né? que nos traz, que nos ajuda a dissipar as trevas e trazer as verdades. Verdades essas muitas vezes incômodas, que nós não queremos saber, mas que são importantes, e que depois que a gente se educar, depois que a gente crescer espiritualmente, vamos ver que valeu a pena passar por este incômodo, que não foi tão incômodo assim, né? Que gerou em nós um crescimento espiritual, porque essa é a nossa destinação, né? Essas leis que são trazidas para a humanidade, elas são alavancas, né? Primeiro vem uma alavanca com Moisés, uma alavanca de acordo, né,
um empurrão de acordo com o que se podia na época. Depois veio Jesus, que traz a luz para a humanidade, do amor, da misericórdia. Depois vem o cristianismo, que traz o esclarecimento e aumenta mais ainda essa luz que Jesus trouxe ao mundo, ok? Então, o importante é a gente conhecermos a nós mesmos, né, nossa reforma, e conhecer o Espiritismo, gente. Então, quem não pegou, pega o Livro dos Espíritos e começa a ler da introdução, viu? Começa a ler da introdução, lê, analisa, anota, vamos aprender e vamos realmente crescer enquanto espíritos. Então, vou encerrando por aqui, gente. Espero que eu tenha sido claro, que o que eu falei tenha sido suficiente, tenha cumprido o objetivo aí, né, do projeto do GELAC, né, que mais uma vez eu agradeço aí ao Instituto GELAC por esse convite, e eu vou encerrar agora aqui com a prece de agradecimento, né, elevando o pensamento a Jesus, aos espíritos superiores que nos presidem, e agradecê-los, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por toda a boa inspiração que nos chega, por esse conhecimento maravilhoso, pela oportunidade que temos de aprender, e vamos pedir forças, vamos pedir resistências morais para seguirmos firmes no aprendizado e na vivência dos princípios espírita cristão. Que a paz esteja conosco e que Deus nos abençoe grandemente, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E assim encerramos, gente. Muito obrigado, né? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.